Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero trazer aqui um assunto mais uma vez escatológico com vocês, que é um tema também bastante discutido, a respeito do milênio, né? Eu acredito que vocês tenham visto, né? Não sei se quem está vendo esse vídeo agora já viu o vídeo anterior que eu falei sobre a questão do pós ou pré-tribulacionismo, em que eu afirmei alguns motivos, né, pelo qual eu sou pós-tribulacionista. Eu vou trazer aqui a minha visão sobre o milênio, né? Eu quero ler aqui com você o texto, né, que fala sobre a questão do milênio. Apocalipse capítulo 20, versículo 1. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo, uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é Satanás, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações. Antes, até que se completem os 1000 anos, né? Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. E também em tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem a parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Bem, vamos tratar um pouco sobre esse assunto. Existem algumas visões a respeito do milênio. As duas principais visões são a pré-milenista e a amilenista. O que diz a visão pré-milenista? A visão pré-milenista diz que Jesus volta antes do milênio, né? Jesus volta antes do milênio. E ele vem para estabelecer um milênio literal de 1000 anos, assim como está aqui no texto, aqui na Terra. Durante esse período, Satanás será preso. E depois desse período, Satanás será solto, irá enganar as nações e tudo, e vai ter a última batalha, e depois disso, a eternidade, né? Então, a visão amilenista é uma visão que surgiu um pouco mais tarde, ali com Agostinho de Hipona, mas ali depois do século IV, né, por ali, que vai dizer que, né, depois do século, muito depois, eu acho, do século IV, vai surgir essa visão, né, de que o milênio ele não é literal, de que o milênio, na verdade, se refere à era da igreja, a era da igreja onde Satanás estaria preso, né, onde ele não estaria com todo o seu poder de enganar as nações e tudo. É uma visão que interpreta o milênio de uma forma simbólica, de que não haverá um milênio literal onde Cristo vai descer para reinar aqui na Terra e tudo, mas na verdade nós já estaríamos vivendo no milênio. A visão pré-milenista histórica, que é a minha visão particularmente, é diferente da visão pré-milenista dispensacionalista. A visão pré-milenista histórica crê que Jesus vem depois da tribulação, né? Inclusive esse texto do milênio é um texto que dá base para isso, né? Porque diz, né? Vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles às quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, aqueles que durante a tribulação, né, não adoraram a besta e tudo, esses eram servos de Deus. As testemunhas de Jesus. As testemunhas de Jesus é a igreja. Então a igreja está, sim, presente na grande tribulação. E como eu disse, né, eu creio que o milênio é literal. Na minha visão, nessa visão, né, pré-milenista histórica, que é a visão, inclusive, que muitos pais da igreja, pais apostólicos, né, no caso, defenderam, chamada também de quiliasmo, né? Quiliasmo, eu acho, mais ou menos nesse sentido. Você pode pesquisar mais a fundo sobre o assunto depois. Essa visão era defendida pelos pais da igreja. Como foi que surgiu a questão do amilenismo? Quando a igreja se juntou com o Estado, né, quando houve a união da igreja
com o Império Romano, quando o imperador Teodósio publicou o Edito de Milão, onde oficializou o cristianismo como religião oficial do Império Romano, ali os teólogos, né, os cristãos, passaram a perceber, não, ó, a igreja agora está dominando o império, a igreja agora está no comando, está no poder, as nações, né, pertencentes ao Império Romano, que antes eram enganadas por Satanás, agora estão se cristianizando, então estamos no milênio, estamos vivendo no milênio, o milênio é agora. Essa visão, ela é uma visão muito influenciada pelo pensamento platônico, porque o pensamento platônico, ele meio que divide a questão do mundo das ideias, do mundo da matéria, dizendo que o mundo das ideias, ou o mundo espiritual, mas trazendo mais para essa ótica, né? O mundo espiritual, o mundo etéreo, seria algo bom, seria o bom. Aí o mundo material, no caso físico, né? Aqui da pele, do corpo, da matéria, é ruim, é mau, é inferior ao mundo das ideias, ao mundo etéreo. Tá entendendo? E nesse sentido, esse pensamento influenciou bastante Agostinho. E Agostinho, ele vai ter esse pensamento a respeito do milênio, né? Porque para ele meio que não faria sentido Cristo vir, né? Já que a matéria é má, é inferior, Cristo vir aqui e reinar em um reino terreno material, nesse sentido. Essa visão influenciou bastante e influencia até hoje a igreja, porque muitos creem que a gente vai viver no céu de uma forma mais ou menos parecida com essa, um céu etéreo, uma coisa assim, nós vamos viver em nuvens, tá entendendo? Uma coisa que não é a visão bíblica. A visão bíblica afirma novos céus e nova terra. A nova Jerusalém, ela desce do céu. Ela desce do céu. Deus não vai destruir completamente essa terra. Deus vai restaurá-la. Deus vai trazer um novo céu, uma nova terra. Deus vai trazer a nova Jerusalém para cá. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que essas são as duas visões do milênio. A visão pré-milenista e a visão milenista. Tem a visão pós-milenista, mas ela praticamente é nula hoje, né? Agora a questão, né, como eu disse, eu acredito que a visão pré-milenista histórica é uma visão mais equilibrada. A visão pré-milenista dispensacionalista é a visão que crê no milênio literal, assim como eu afirmei aqui, só que crê no arrebatamento pré-tribulacional e crê em todas as coisas do dispensacionalismo, né? Aí o que é que eu quero dizer? Eu acho que a visão pré-milenista histórica é uma visão bem equilibrada, que interpreta o texto, esse texto específico, na sua literalidade, no seu contexto, e que não força muito esse texto. Porque quais são as dificuldades do amilenismo? Existem diversas promessas no Antigo Testamento a Israel, ao Israel étnico. Essas promessas em relação à terra, né? Por exemplo, o tamanho da terra prometida a Abraão nunca foi cumprido totalmente na história. Historicamente, nunca foi cumprido totalmente. Nós pré-milenistas, cremos que vai se cumprir no milênio. Só que o amilenismo ele vai ter que fazer uma certa espiritualização dessa promessa. Uma aplicação mais espiritual aplicada à própria igreja, à própria realidade da igreja. Só que eu acredito que não dá pra gente simplesmente pegar várias profecias do Antigo Testamento e espiritualizá-las, interpretá-las de uma maneira mais alegórica. Porque tem muitas ali que são de fato mais literais e direcionadas de fato ao Israel étnico. Eu não estou aqui dizendo que o Israel étnico é separado da igreja. Estou dizendo que essas profecias elas vão se cumprir no momento do milênio em que Israel e a igreja estão juntos, vão ser um só povo. E ali Deus irá cumprir as suas promessas, né? Mas enfim, esse é um assunto muito também abrangente. A câmera acabou caindo aqui, desculpe. Mas esse é um assunto muito abrangente. Eu recomendo que você busque estudar a respeito desse assunto e se aprofundar mais. Esse vídeo foi só um breve resumo a respeito. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que você fique na graça e na paz de Cristo Jesus. Amém.